Estresse e ansiedade. Como vencer? É possível. É possível vencer o mal do século. Quem não é estressado de um dia? Quem não vive ansioso de um dia? Doutora, eu sou ansiosa. Doutora, desde que eu me conheço por gente, eu vivo estressado. Muitas e muitas pessoas falam isso no consultório no dia a dia. Mas nós queremos te contar que é possível focar na saúde, perseguir o bem-estar e alcançá-lo, muito mais do que se vitimizar ou se acostumar a viver cronicamente dependente de uma medicação. Quando nós falamos em estresse e ansiedade, nós sabemos que precisamos avaliar certas questões. A saúde mental, ela é componente da saúde geral e a primeira função do médico é promover saúde. Enquanto nós falamos em saúde mental, nós estamos falando na promoção da saúde do indivíduo e da comunidade. E hoje em dia, o estresse da vida moderna, as dificuldades, as demandas, as frustrações têm sido exigências estressantes para todo mundo. E hoje se tornou tão comum o estresse que para muitas pessoas é um estilo de vida. E o que seria esse estresse? É uma resposta fisiológica e comportamental normal a algo que aconteceu ou está para acontecer, que nos faz sentir ameaçados e que de alguma forma perturba o nosso equilíbrio. Se esse estresse for rápido e agudo, como por exemplo a prova de amanhã, logo nós voltamos ao equilíbrio. Mas se esse estresse permanecer, ele se transforma em estresse crônico e o organismo nunca volta ao estado normal da fisiologia excelente, do funcionamento correto dos órgãos e sistemas. E aí a pessoa realmente pode começar a adoecer. Se nós pensarmos nas estatísticas da Organização Mundial de Saúde, hoje se conhece que 90% das pessoas já atingiram pelo menos um grau patológico de estresse na população mundial. Fora isso, aqui no Brasil, 70% da população sofre com esse mal, sendo que 30% atinge níveis patológicos de estresse, ou seja, que acaba precisando de algum nível de intervenção. As pessoas ansiosas no mundo são milhares e no Brasil nós temos uma das populações mais ansiosas do mundo, sendo considerado o país mais ansioso do mundo. 18,6 milhões de brasileiros, ou seja, 9,3% da população convive com o transtorno de ansiedade crônica. E 9 em cada 10 brasileiros no mercado de trabalho já se afastou por estresse ou pelas suas consequências quando são em nível incapacitante. Também metade dessas pessoas já chegam a algum nível de depressão, que ocorre em até 40% dos casos que durante a vida têm ansiedade crônica, sendo que 14% delas são medicadas. Bom, os transtornos mentais e emocionais são a terceira causa de afastamento do trabalho no Brasil. E nos últimos 10 anos, a concessão de auxílio-doença ao acidentado por estresse, ele aumentou 20 vezes em relação às décadas anteriores. Isso segundo o Ministério da Previdência Social. E quais são os sintomas que nós temos quando ficamos estressados e ansiosos? Começa com simplesmente uma dorzinha de cabeça, uma falha na digestão, podendo evoluir para dores musculares, insônia, taquicardia, mãos frias, alergias, queda de cabelo, mudança de apetite, gastrite, dermatoses, esgotamento físico-mental e depois tantas outras doenças acometidas em conjunto. Às vezes a memória começa a ficar fraca, a pessoa pode começar a ter tiques nervosos, pode ter isolamento social, sentir-se absolutamente incômoda em público, ou pode ter um sentimento de perseguição, ficar extremamente desconfiada de tudo e de todos. A desmotivação é uma regra, às vezes a pessoa reage com autoritarismo, irritabilidade, ou fica chorando o tempo inteiro por diversas causas,
e aquela ansiedade crônica que persegue a pessoa. Isso pode gerar doenças mentais, pode gerar acometimento do sistema imunológico, abrindo a porta para múltiplas outras doenças, pode ter problemas físicos que se estabelecem secundários a isso e até problemas crônicos. Quais são as principais causas? Nós temos várias definições e várias interpretações de como esse estresse se estabelece. Nós podemos dividir principalmente nas causas internas e externas, ou de primeira e segunda ordem. Quando nós sabemos que, por exemplo, as exigências normais da vida exercem uma demanda de nós que gera ansiedade e estresse, nós temos que estar preparados para isso. Mas muitas vezes, quando o nosso limiar está ali, exatamente no limite, qualquer coisa vem sobrecarregar o patamar básico e a pessoa começa a adoecer. Se você superjuntar a isso acontecimentos extraordinários e outras demandas, isso pode realmente ser fatal. Por exemplo, no dia a dia, competição no trabalho, uma competição esportiva, aquela taquicardia da prova de amanhã, ou quando a pessoa briga com um colega e dá aquela taquicardia, aquele mau humor, aquela irritabilidade, ou quando alguns empresários que são interrompidos, né, existem pacientes que falam assim, não, doutora, eu sou chefe da minha empresa, mas se alguém ousa me interromper enquanto eu estou falando, eu quero explodir, eu quero matar eu quero sair fugindo. E são pessoas que vivem no limiar, então em qualquer coisa extra acaba tirando a pessoa do sério. Às vezes simplesmente um atraso, né? Atrasou o trânsito, 5 minutos já começa a dar taquicardia, começa a dar uma angústia sem fim. Isso tudo depende de como está a sua base de equilíbrio, como está a sua fisiologia, a sua normalidade. Aí, o normal para uma pessoa que vive em paz, que vive equilibrada, é só ter essas taquicardias, essas emoções muito grandes no dia da formatura, ou no dia do casamento, ou no dia de que teve um acidente na rua, alguma coisa extraordinária, exigências anormais da vida adulta. Mas nós também temos que saber que aqueles acontecimentos vitais que fazem parte da vida virão. E se nós não estivermos numa boa base sólida, se você não estiver preparado para isso, nesse momento você vai ter um desequilíbrio gigante. Por exemplo, quando você quando você sofre um dano, você recebe uma ameaça, um assalto, você tem alguém na família com uma doença prolongada, alguém tem um acidente grave, teve uma perda de um bebê, um aborto, ou alguma briga com um vizinho inesperada, essas coisas nos estressam, nos desequilibram, mas dependendo do teu patamar basal vai ter um efeito maior ou menor sobre a tua vida. E as causas mais difíceis que nós sabemos que chegarão e que se nós não estivermos preparados vão ter uma ação muito debilitante, estressante e angustiante nas nossas vidas. Por exemplo, quando alguém quebra uma empresa, né? Tem pacientes que chegam assim a ponto, à beira do suicídio, porque a empresa quebrou, ou porque a pandemia destruiu as finanças, ou quando a pessoa está tendo um caso extraconjugal, vem com aquela taquicardia, com as mãos frias, com muito medo do que pode acontecer se for descoberto, ou aquele conflito interno, né? Vou ficar com o marido, vou ficar com o amante, com quem que vou ficar? Isso gera um estresse destruidor. Ou um problema legal quando a pessoa é processada ou está tentando processar alguém porque foi passado para trás, vítimas de estupro, fome, agora essas situações de guerra, de crise, pós-pandemia, muita gente acaba simplesmente desestruturando tudo, quebrando e se entregando a um estado de estresse e ansiedade que acho que nunca mais vai voltar ao normal. Então, essas causas que fogem do controle realmente são muito estressantes. Mas se você já vinha num patamar muito, muito próximo do limite, isso vai ter um efeito absolutamente devastador na sua vida. Portanto, nós sempre aconselhamos, avalie qual o patamar que você está e tente se equilibrar ao máximo. Nós vamos dar umas dicas já de como fazer isso, tá? Então, nós sabemos
Existem muitos fatores estressantes, nós poderíamos passar o dia falando dessas causas, mas nós queremos lembrar você das dicas que podem te fortalecer, que não necessariamente são medicamentosas. Então, a primeira coisa que nós queríamos colocar à tua disposição é você gerar o bom humor fabricando os neurotransmissores corretos que o teu organismo pede. Por exemplo, antigamente existiam atividades culturais onde toda a família participava, onde toda a comunidade participava, onde havia encontros nas praças, nas igrejas, no final de ano as festas coletivas, né? As festas juninas, as festas de Natal, as festas de final de ano, tudo isso fazia uma alegria coletiva que durava meses, com uma pessoa cheia de ânimo, de expectativa de voltar a essa data festiva. Hoje em dia as pessoas estão tão apreensivas, tão isoladas e tão quietinhas que essas questões culturais elas nem sequer entram em pauta e aquelas promoções de alegria acabam ficando desativadas. Então você individualmente pode aprender a fabricar a sua própria serotonina. Ah, doutora, mas eu não sei fabricar serotonina. O médico falou que eu nem fabrico serotonina e eu tenho falta crônica de serotonina. Pois é, essa é a primeira questão que nós queremos colocar em dúvida. Por quê? Porque quando você vai numa fábrica de sapato e você vê que existe uma greve lá dentro, você não fecha a fábrica e diz daqui para frente nós vamos importar sapatos e revender. Você vai lá e pergunta para o funcionário, por que você não está fabricando sapatos? Ele vai dizer, estou com falta de couro, ou ninguém me pagou esse mês, ou tem muito barulho na empresa, estou ficando doido, não consigo trabalhar. Então, dessa forma, nós perguntamos para a ação fisiológica do organismo, como essa serotonina deveria ser produzida, e nós vamos avaliar se existe algum acidente de percurso. Por exemplo, 90% da sua serotonina, que é o neurotransmissor da alegria, que é esse chamado hormônio do contentamento e do bom humor, é fabricado no intestino. Então você precisa de um intestino saudável, precisa de fibra, precisa de água, precisa evacuar todo santo dia, precisa também ter matéria-prima para provocar a formação dessa serotonina, para poder produzir esse sapato com o couro certo, entende? Então, por exemplo, o triptofano, triptofano é um aminoácido, e ele faz parte da molécula de serotonina. E onde a gente tem esse triptofano? Tem que buscar no cacau, tem que buscar nas castanhas, amêndoas, e nesse sentido a gente vai fabricando uma serotonina maior. Mas também ela é estimulada pela gargalhada, então é importante a gente fazer algumas piadinhas, algumas brincadeiras, algumas coisas que promovam essas risadas normais do convívio social para que a gente possa fabricar essa serotonina. Hoje em dia está todo mundo apreensivo e essa serotonina está em baixa para todo mundo. Então nós precisamos aprender a acordar. Você pode conhecer um pouquinho mais sobre isso, tem uma aula gratuita dos neurotransmissores. Dentro do curso do Manual do Corpo, está disponível no YouTube e vai ter uma descrição, um link para essa aulinha de 20 minutos só sobre como você pode aprender a fazer os seus neurotransmissores sozinho, combinado? Porque senão, de outra forma, você vai sempre ficar com a adrenalina e cortisol em alta. Então, a adrenalina e cortisol são os neurotransmissores, os neurohormônios do estresse. A adrenalina a gente poderia dizer que é aquele pico de estresse agudo, que é o policial da cidade, aquele que nos estressa, faz a taquicardia, manda quilos de ácido no nosso estômago para poder digerir rapidamente o alimento, para que você tenha perna para correr do leão, fugir do ladrão e tudo mais. E o cortisol seria aquela tropa de elite que vem com um reforço para o policial quando ele não dá conta sozinho. Só que o cortisol alto cronicamente, ele vai nos esgotar, cansar, levar uma sensação de sofrimento crônico e vai nos gerar não somente ansiedade, como fazer com que nós oxidemos, literalmente enferrujemos antes da hora. E isso é prejudicial para todos os órgãos, principalmente para a adrenal, que é a glândula que produz adrenalina e cortisol, porque ela vai sendo consumida. E aí vem a consequência sobre o sistema imunológico, a gente tem menos defesa para tudo,
tem as defesas sobre o hipotálamo, hipófise, que são áreas de funcionamento cerebral, e todo organismo sofre com isso. E aí nós temos que aprender a produzir a endorfina, a serotonina, que são os neurotransmissores a favor do sistema imunológico. E elas são promovidas quando a gente está em paz, quando a gente vive o amor, quando a gente promove a alegria e tem feedback positivo, ou seja, quando a gente aprende a viver num clima mais saudável de trabalho, todo mundo brincando com todo mundo, isso gera mais feedback positivo, ou seja, no dia seguinte é melhor do que hoje, no dia depois de amanhã é melhor do que amanhã. E isso é um feedback muito positivo. Então nós temos que aprender isso. Você pode ser um promotor de alegria do seu trabalho. Outra coisa muito importante, se a gente tiver dietas ricas em açúcar industrializados, no primeiro momento a gente tem um bem-estar, mas o efeito rebote disso, primeiro, é dependência, segundo, a gente mata os lactobacilos do bem que vivem no nosso intestino, portanto, o efeito a longo prazo é muito pior e a gente perturba a produção endógena de serotonina, ou seja, a gente vai ficar cada vez menos feliz por si mesmo e vai depender cada vez mais dessas dietas cheias de açúcar industrializados para ter um bem-estar e uma momentânea alegria, porque ela não dura, tá? Então a gente precisa de cuidar de tudo isso e lembrar de uma coisa muito importante. As ondas eletromagnéticas, elas aumentaram muito nesses últimos 20 anos, muito mais nesses últimos 10 anos, e agora com as ondas de 5G, elas são mais agressivas ainda, gerando níveis de ansiedade altos, estresse, irritabilidade, insônia, confusão mental. Você pode avaliar esses resultados entrando no Google acadêmico e pesquisando celular e estresse, ondas eletromagnéticas e tumores cerebrais. Avalie, faça suas pesquisas e entenda do que nós estamos falando. Porque nós temos na Terra uma frequência normal, natural, que chama frequência de Schumann. E nós temos alterado essa frequência com excesso de malhas eletromagnéticas dessas ondas, dessas frequências que têm contaminado a Terra. Então a gente tem visto sim um acúmulo de tumores cerebrais, um aumento da depressão, da irritabilidade, da insônia. E isso me chamou muito a atenção na época que eu morei nos Estados Unidos, porque em um ano nos Estados Unidos eu conheci 35 pessoas com tumores cerebrais, sendo que no Brasil, em todo o meu tempo de formada, estudante, com toda a minha experiência, eu tinha conhecido só uma pessoa com tumor cerebral. Então, a gente sabe que lá eles estão à nossa frente em termos de radiação eletromagnética, ondas em excesso, torres, antenas e tudo mais. Nós, no Brasil, nas cidades mais desenvolvidas, estamos imitando a curva de aumento de tumores cerebrais, de depressão, de ansiedade, de estresse. Então, nós temos que abrir o olho, porque onde há fumaça, você sabe que houve algum fogo ali, né? Então, nós também sabemos que, por outro lado, a natureza nos equilibra. Por exemplo, dentre os benefícios que a natureza nos oferece, o ar puro, ele desestressa, a água pura, ela limpa uma série de toxinas do organismo que são estressantes. Se nós fazemos, por exemplo, a visão com verde, o banho de floresta, que os japoneses dizem, eles têm a frequência de verde que acalma o cérebro. Também promove relaxamento mental, relaxamento físico, e isso tudo equilibra o nosso organismo, promovendo maior saúde. O relaxamento é uma coisa que nós devemos buscar se temos essa tendência à ansiedade e ao estresse. Outra coisa é o sol. O sol tem 1000 benefícios. Já foram catalogados mais de 80 funções da vitamina D produzida no sol. Então, nós temos benefícios significativos quando nós desejamos tomar 10 minutos de sol por dia. Isso vai melhorar o humor, vai melhorar a função da serotonina, a produção da serotonina. Ela tem efeito antidepressivo, tem efeito anticâncer, tem efeito antidemência e tantos outros que você também pode pesquisar e aprender. Outra coisa muito importante é que se nós não virmos a luz do sol durante o dia, à noite fica muito difícil nós produzirmos a melatonina, que é conhecida como hormônio do sono, para nos dar aquele relaxamento gostoso e aquele sono reparador. Nós precisamos da luz do sol durante o dia para podermos fabricar uma boa melatonina à noite.
De outra forma, nós não produziremos. Muitas pessoas têm tomado suplemento, começado a suplementar melatonina porque realmente não estão conseguindo fabricar a sua própria melatonina. Outra coisa muito importante é que você tem que ser capaz de promover o seu equilíbrio, o seu bem-estar emocional, sem se fixar nas coisas que estão te atormentando, te preocupando, te afundando lá fora. Ou seja, a única forma da gente tolerar esse peso da vida moderna, essas inúmeras demandas, é que a gente faça uma estrutura forte, onde a gente esteja em bem-estar para que uma coisa equilibre a outra. Então, esse estado de bem-estar nós podemos promover com todas essas questões de fabricar os neurotransmissores, passear na natureza, ver o sol, ver o verde, se equilibrar para poder ter esse patamar mais alto, esse limiar ao estresse mais alto. Então, nós precisamos entender que quando nós verificamos os nossos sentimentos, pensamentos e emoções, muitas vezes nós nos deixamos governar por eles. E em vez de sermos governados por eles, nós temos que aprender a governá-los. Ou seja, se vem aquele sentimento horroroso, se a gente se vitimiza, se a gente se entristece, se a gente começa a entender já todas aquelas interpretações daquilo que o chefe falou conosco, que o marido falou, que a irmã falou, que o vizinho falou, e a gente vai ir deixando isso tomar conta do nosso dia, e isso realmente é estressante e vai nos destruir durante o dia. Então a gente pega esse pensamento, joga no lixo e coloca algo bom no lugar. Um bom filme, uma boa fala, um versículo bíblico, uma frase de vó, de vô, uma sentença de alguém que colocou para você desde que você é pequena e que você tem um norte com aquela pessoa, que você tem uma mentoria dessa pessoa na sua vida, e assim você vai gerenciando essas emoções, tá? Quando você cruza, por exemplo, no Google, estresse e doenças, esses dias eu fiz essa pesquisa por curiosidade e tem 18.700 associações. Então, nós não podemos permanecer estressados. Se você quiser avaliar seu estado de estresse, como você está respondendo, se já tem só sintomas psíquicos ou psicossomáticos, nós utilizamos o nível de qualidade de vida, o teste de qualidade de vida do Dr. Augusto Cury, da Academia Brasileira de Inteligência. É muito interessante, porque aí você vê em que nível você se encontra. E na abordagem, como é que a gente consegue fazer isso? Nós entendemos que sim, o apoio psicológico é maravilhoso, nem todo mundo tem esse benefício, então a função de prima, de amigo, de vizinho, de vó é essencial no momento da gente se equilibrar. Essas boas conversas de olho no olho ajudam muito. Essa questão da gente sair numa roda de amigas, numa roda de amigos para dar gargalhada, nos equilíbrio, né? E quando a gente precisa, a gente pode buscar ajuda e buscar orientação. Por exemplo, nós entendemos que, em primeiro lugar, quando você precisa de medicação, o ideal é procurar um psiquiatra que tenha uma formação integrativa, que tenha uma formação em psiquiatria funcional, que conheça alguma coisa de ortomolecular, o que possa fornecer a você não somente o tratamento medicamentoso, mas também outras opções que vão casar e te equilibrar mais fácil e com menor dose de medicação. Sempre você partindo dos patamares básicos do equilíbrio para promover exercício, os neurotransmissores que a gente está falando e tudo mais. Então, uma das questões mais importantes que a gente entende é que você pode fabricar o seu bom humor. Você pode seguir esse link aqui embaixo. Você, se precisar de ajuda com um psicólogo, tem psicólogos na Clínica Vida que podem te atender tanto presencial como online. Quando você tem uma questão, uma causa de estresse que não vai embora, por exemplo, quando você diz assim, doutor, eu sei que o meu estresse é o meu marido, eu não quero separar, só que não estou vivendo bem, preciso de ajuda, pode passar com os nossos psicólogos, a doutora Rita Miranda, por exemplo, ela é especialista em casais. Quando você tem um trauma e precisa tratar, curar esse trauma, você pode passar, por exemplo, com o nosso terapeuta integrativo.
Fernando Fassini, ele é um professor que cuida do desenvolvimento de várias áreas da vida e vai ver onde você está bem desenvolvido e onde você ficou travado, para tratar esse trauma, cuidar e revisar junto com você. Quando você, por exemplo, precisa de uma tutoria em meditação, então você vai ver que meditação melhora a GABA, melhora uma série de neurotransmissores, nos equilibra, nos neutraliza o estresse e bloqueia esse efeito oxidante que o cortisol faz. Em vez da gente ficar enferrujando antes da hora, a gente desacelera esse processo e começa a liberar GH, que promove uma juventude mais longa, uma longevidade melhor. Então, a gente desenvolveu, por exemplo, o método de meditação milenar. Nós estamos em fase de fazer esse curso, mas enquanto o curso não está disponível, você pode fazer algumas aulas de mentoria com um dos nossos tutores da Clínica Vida ou no Spa. Então, os tutores de meditação milenar são a doutora Rita Miranda e a doutora Jane, que são psicólogas, e também a terapeuta integrativa, o professor Fernando Fassini. Às vezes você precisa, por exemplo, esse psiquiatra integrativo que você fala assim, olha, interessante, gostei da ideia, mas há muitos anos que eu passo com o meu psiquiatra, ele nunca falou de me equilibrar, de tirar metais pesados do cérebro, de avaliar se eu tenho toxinas, de avaliar se eu tenho que modular de algum jeito melhor esses neurotransmissores. Você pode procurar na rede de contatos, no site do mispavida.com, algum psiquiatra integrativo para te ajudar. E existem sempre outros profissionais da linha integrativa que podem te ajudar numa avaliação, por exemplo, por biorressonância ou outros métodos que vão avaliar se existem algumas toxinas que estão te adoecendo, se existe alguma falta de nutrientes, se teu nível de triptofano, B6, que são essenciais para fazer o bom humor, está muito baixo, você precisa repor, suplementar, ou basta você melhorar a sua dieta, melhorar a sua alimentação. Às vezes é necessário até um biofeedback, por exemplo, porque tem pessoas especializadas em fazer a modulação, a biomodulação das ondas cerebrais através desse biofeedback, por exemplo, com aparelhos como o Neuroquanto. Então tem que buscar quem que possa te ajudar nas terapias integrativas para o teu equilíbrio. E sempre, sempre, sempre você vai procurar subir o seu patamar de bem-estar para que você viva, como dizia meu pai, como um transatlântico, atravessando o mar apesar das ondas, apesar das tempestades. E se houver necessidade, às vezes nós precisamos ajudar até com soro, com umas doses melhores desse triptofano, do B6, sempre vendo a tua necessidade, o teu déficit e onde que está a causa do teu estresse, para que a gente possa ajudar de fato a levar você a patamares de equilíbrio, a promover vida plena, a você ser mais saudável e você mesmo tomar as rédeas da própria saúde e aprender a se equilibrar. Queremos que você fique bem, receba nosso abraço e estamos à disposição, tanto na Clínica Vida como no Instituto MISPA, que começou como uma associação dos nossos pacientes e hoje é uma rede de contatos maravilhosa. Um grande abraço!